Aleluia, povo de Deus, uma reflexão para todos vocês neste momento sobre a volta do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 9, um resumo, diz a palavra, que se levantará contra Israel 200 milhões de soldados para sitiar Israel. Mostra lá nesse texto a configuração de como será esse exército. E a parte mais séria e complicada que existe nesse texto é quando ele diz assim: haverá uma guerra onde uma terça parte da humanidade será morta, será extinta. Uma terça parte da humanidade. Você tem noção do que significa isso, querido? Mais um confronto que se levantou agora contra Israel, o Irã, e que o exército do Irã é 3 vezes maior do que o de Israel. O território do Irã, mais ou menos a 20 vezes maior. O Irã mandou uma mensagem para Israel para que Israel não venha revidar esse ataque que o Irã fez contra ele. Como é que não vai fazer isso? E sem nós esquecermos que a maior parte dos países que estão em volta de Israel são inimigos de centenas de anos. E quem vai ser a favor do Irã? E quem vai ser os outros países a favor de Israel? Aí fica, querido, cada um vai escolher a quem vai defender. E a maior parte dos países que existem hoje tem bombas nucleares. E essa extinção da terça parte da humanidade pode vir por aí. Preste atenção em tudo isso. E se o inimigo tocar no coração de uma pessoa dessa, basta lançar uma bomba nuclear para que outros possam fazer a mesma coisa e vai se cumprir isso que está escrito na palavra de Deus. Quando uma bomba atômica explode, querido, é fração de segundos para que tudo que estiver em volta dela, na faixa de mais ou menos 150 quilômetros, é destruído no primeiro momento. Então eu digo, não brinque com a sorte, ande em santidade agora, ande na presença de Deus agora, fuja da aparência do mal agora, leve o evangelho a sério agora, em nome de Jesus. Tudo isso são sinais da vinda do Senhor Jesus. E quantos focos de guerra existem pelo mundo afora? E se Jesus estiver mais próximo do que nós podemos imaginar, Jesus está voltando. E se prepare, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. O exército de Israel anunciou que conseguiu interceptar 99% dos mísseis e drones lançados ontem pelo Irã. Foi uma noite tensa. O Irã lançou mais de 350 mísseis e drones contra o território israelense. Sirenes soaram à medida que os mísseis e drones se aproximavam. Partes de mísseis caíram nos territórios de outros países. Este vídeo mostra o momento em que mísseis foram interceptados pela Jordânia. O Irã tem financiado grupos terroristas no entorno de Israel há muitos anos. O Hezbollah, o próprio Hamas, a Jihad Islâmica na Palestina, os Houthis no Iêmen. Os sistemas ficam espalhados pelo país. O Domo de Ferro tem uma taxa de sucesso de até 90%. O ministro iraniano afirmou que não quer uma escalada dos confrontos na região e que os ataques foram uma retaliação a um bombardeio atribuído a Israel contra um complexo da embaixada do Irã em Damasco, na Síria, no início de abril. Os líderes do G7, que é o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, se reuniram e condenaram as hostilidades do Irã a Israel. A maioria dos países condenou os ataques e pediu o fim das hostilidades, tanto de Israel quanto do Irã. Mas a Rússia criticou o bombardeio à embaixada na Síria. Os Estados Unidos afirmaram que, se houver ataques contra o território americano, vão revidar. As Forças Armadas de Israel anunciaram que o país vai responder ao ataque do Irã ocorrido no final de semana. Que Israel nunca havia sofrido um ataque deste tipo. Este lançamento de tantos mísseis no território do Estado de Israel vai ter uma resposta, afirmou o militar. Na noite de sábado, o Irã lançou mais de 350 drones e mísseis contra o território israelense. A defesa do país conseguiu interceptar 99% dos artefatos.
Daniel Zonshine afirma que, com o ataque, o Irã mostrou que tem capacidade militar para lançar armas nucleares a longa distância. A preocupação agora é com a dimensão da resposta que Israel promete dar ao Irã. No momento em que o mundo apontava o dedo para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por conta do massacre na faixa de Gaza, que já matou 33 mil palestinos. Um ataque inédito que reaproximou aliados. Estados Unidos, Reino Unido e França ajudaram Israel a abater 99% dos mais de 300 drones e mísseis lançados pelos iranianos no último sábado. Os americanos têm cerca de 30 mil tropas no Oriente Médio, com bases espalhadas por toda a região. Como a Arábia Saudita e a Jordânia também ajudaram a conter a ofensiva iraniana. O que isso mostra é que o mundo árabe está muito dividido. Agora o mundo está preocupado com uma reação israelense e uma escalada da violência na região. O Irã mostrou sua verdadeira cara, disse hoje o primeiro-ministro britânico. Pediu moderação para Israel e foco na diplomacia. O presidente francês Emmanuel Macron também fez o alerta para que Israel evite uma escalada militar. O presidente americano Joe Biden já mandou avisar. Os Estados Unidos não vão participar de um eventual contra-ataque israelense. A questão é se os Estados Unidos e a Europa vão conseguir conter a revanche do premier israelense. Netanyahu está sendo pressionado para dar uma resposta mais dura ao Irã. As principais potências aliadas, China e Rússia, pedem calma para que o conflito não se espalhe pelo restante do Oriente Médio. Houve um cálculo para que fosse uma retaliação contundente, mas que evitasse uma guerra total entre os países. O Irã demonstrou ter apetite pelo risco, mas não um apetite excessivo, porque sabe que pode haver uma escalada do conflito. O ministro de Relações Exteriores diz que não quer aumentar a tensão regional, mas foi claro, se houver retaliação, o país vai lançar outro ataque e ainda mais poderoso. São 580 mil soldados iranianos na ativa e 200 mil reservistas. Além disso, o maior arsenal de mísseis balísticos da região. São mais de 3 mil. O Irã é ainda um grande produtor de drones e conta com diversos grupos que apoiam no Oriente Médio, como Hezbollah, Houthis e milícias iraquianas e sírias. De aliados possui a Rússia e a China, a maior compradora de petróleo e gás do país. Nas ruas de Teherã, a população teme retaliação israelense. Que foi o governo ucraniano pela primeira vez acusando a Rússia de ter apoiado e se envolvido diretamente nos ataques iranianos contra Israel. Que não existe nenhuma dúvida, existe toda a certeza, na opinião dele, de que os russos concederam aos iranianos informações táticas de como esses ataques deveriam ser feitos e também ajudaram no planejamento desses ataques. Existe até uma dúvida aqui na Ucrânia se a Rússia não teria passado algumas informações sobre possíveis alvos israelenses para os iranianos. A Rússia comprando muitos drones que foram utilizados aqui na guerra na Ucrânia, mas também nesses ataques contra os israelenses.